paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Valdir Paz e venho aqui mais uma vez, dar continuidade aqui aos nossos vídeos e agora somente pelo YouTube, nós estaremos aqui trazendo aqui algo relacionado à palavra de Deus e será essa aqui a nossa plataforma, escolhida para poder estar aí divulgando os nossos vídeos, dando sequência àquilo que nós temos iniciado, já há bastante tempos atrás, mas devido a algumas situações nós achamos por bem dar um tempo, para a gente poder estar refletindo, de que forma melhor a gente poderia estar aí comunicando a palavra de Deus. Chegamos à conclusão que esta plataforma aqui do YouTube é o melhor local para nós podermos estar divulgando aqui as nossas mensagens, os nossos estudos, e tudo isso é para a glória do reino de Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a edificação do reino de Deus. E nesta noite nós estaremos aqui com mais um assunto, e nessa oportunidade estaremos aqui trazendo aqui algo da palavra do Senhor, não é verdade? Então, o nosso assunto de hoje será: contra quem e contra o que Paulo ele combatia. É importante entender que lutas, conflitos, divergências sempre houve, no seio da igreja, sempre houve. Não que isto seja algo que deveria ser normal, mas infelizmente, devido à igreja ela ser composta, de pessoas imperfeitas, de seres humanos, ainda que a mensagem do Evangelho é se tornar uma nova criatura, mas infelizmente, nem todos realmente se tornam novas criaturas, e aí há algum tipo de conflito. Por outra parte, há também, na realidade, aqueles conflitos que todos gostariam de evitar, Todos gostariam de evitar, mas infelizmente muitas das vezes não é possível. E a gente vê aí a vida de o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, que ele deu com várias situações, e ele lutava pelo Evangelho. E nessa luta ele combatia muitas coisas, muitas coisas que tinham, ainda estava no meio da igreja e precisava ser combatidas, porque o Evangelho, como eu já falei, o Evangelho é as boas novas de salvação, e essas boas novas de salvação ela traz consigo a mensagem, e não só a mensagem, mas a veracidade e a realidade do novo nascimento do ser humano, que é isso que o Evangelho ele proporciona na vida em Jesus Cristo, na vida do crente, na vida daquele que
que crê na vida daquele que entrega a sua vida a Jesus. Então, contra quem ou contra o que Paulo ele combatia? Paulo combateu contra muitas coisas, falsas doutrinas, por exemplo, né? Falsas doutrinas que tinha começado a entrar no seio da igreja para tentar confundir os irmãos, para tentar colocar confusão na mente das pessoas, né, para tentar desvirtuar as pessoas do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ele combateu falsas doutrinas, né? Nós vemos isso lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 2, ele vai combater, né, principalmente sobre como estava acontecendo ali, que era a introdução de algumas pessoas que se convertia, entre aspas, do judaísmo ao cristianismo, mas eles ainda estavam amarrados à lei de Moisés, eles ainda estavam amarrados, né, às normativas da lei. E Paulo, ele veio deixar bem claro, né, que agora a lei, ela fazia parte de uma velha aliança, né? Em Cristo Jesus, a nova aliança, a lei, ela não tinha mais, né, como é que eu posso dizer, essa prerrogativa de poder estar de alguma forma sendo critério, né, na sua observância para a salvação, mas a salvação exclusivamente na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e na observância, né, do seu evangelho, como ele disse lá em Mateus capítulo 28, né, quando ele mandou pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e uma das ordens que ele deu foi ensinando eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então Paulo, ele estava combatendo ali, porque as pessoas queriam que as pessoas continuassem, até mesmo os gentios que se convertiam a Jesus, que eles fossem circuncidados. Então, Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 2, ele vai estar combatendo isso, né? A gente vai ver também lá em Atos dos Apóstolos, quando houve o concílio, o primeiro concílio, né, por esta causa, e foi necessário ali a palavra final dos apóstolos em relação à questão dos gentios, né? Eles não eram obrigados, os gentios não são obrigados a guardar a lei, mas manter a fé em Jesus Cristo, né? E foi dito ali bem claro, não impor a eles nenhuma condição a mais, a não ser guardar a carne sufocada, da prostituição, da idolatria, né? E da fornicação. Então, a imposição de normativas da lei para a igreja, ela não é válido nos nossos dias, não era válido naquela época e não é válido nos nossos dias. Então, na realidade, queria introduzir ali o judaísmo dentro do cristianismo, né? E Paulo, ele combatia ferrenhamente, né? Assim também como a guarda do sábado, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16, né? Ele vai dizer, ora, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias, festas, ou de lua nova, ou de sábados, né? Havia aqueles também que ainda, não, você tem que guardar o sábado, tem que observar, né, essa normativa da lei. E Paulo combatia sobre essas coisas. Por quê? Porque o evangelho, irmão, é suficiente. O evangelho é o meio que Deus ele determinou através de Jesus Cristo para a salvação do homem. Então ele é suficiente, né? Nós não temos que guardar a lei, né? Até porque, na realidade, né, o apóstolo Paulo foi bem taxativo, quem quiser viver pelas obras da lei, né, está aí debaixo de maldição, né, porque pela lei ninguém será justificado, até porque ninguém consegue guardar o
os 613 preceitos da lei, né? Ninguém consegue guardar. Mentiroso é aquele que diz que consegue guardar a lei, principalmente o sábado, irmão. Principalmente o sábado. Eu vejo muita gente falando aí, eu guardo o sábado. Guarda nada, meu irmão. Se for guardar o sábado judaico mesmo, no seu sentido literal, não consegue guardar. A lei, perdão, a lei, ninguém consegue guardar a lei. Até porque, como já a própria Bíblia vai nos dizer, a lei, ela não veio para justificar o homem, não é verdade? Ela veio apontar um justificador, ela vem apontar um salvador, que é Jesus Cristo. A função da lei foi mostrar a realidade do ser humano diante de Deus e apontar para Cristo. Então, essa é a finalidade da lei. Então, Paulo, ele está combatendo isso aí em Gálatas, capítulo de número 2, versículo 16. A partir do capítulo 2, ele está combatendo sobre essas coisas, né? Sobre o sincretismo religioso, ele combateu, né? Está lá em Gálatas 4 e 9. Ele vai dizer assim: agora, porém, que já conheceste a Deus, ou melhor, sendo conhecido de Deus, como torneis como torneis outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir. Guardais dias e meses, e tempos e anos, né? Ele está trazendo aqui sobre algumas práticas que era do paganismo, né? E ainda hoje né? Pessoa ela tem muito apreço por dias, meses e mais essas coisas, né? Não toques, não manuseis. Então, Paulo está combatendo sobre isso aqui, né? Ele está combatendo sobre isso aqui. Em questão da circuncisão, ele vai dizer, em Gálatas 5:2, eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, ele combateu sobre muitas coisas, né? Ele combateu sobre muitas coisas. Ele combateu também contra falsos irmãos, né, na igreja. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, também Gálatas capítulo 2, versículo 24. Falsos irmãos, pessoas que introduziram no meio da igreja, mas com a finalidade de perturbar o evangelho. Não de viver o evangelho, de seguir a Cristo, como aquela multidão que seguia Jesus. A multidão seguia Jesus, mas muitos estavam ali para espionar Jesus. Muitos estavam ali para tentar causar, né, um tropeço na vida de Jesus. Não era por causa da palavra, não é porque eles criam, não. Muitos estavam ali com essa finalidade, né? E Paulo, ele estava combatendo contra esses falsos irmãos. Pessoas que dissimuladamente se envolvem no meio evangélico, mas que não tem nada de cristão, né? E é por isso que vem os escândalos, né, que promovem os escândalos para poder denegrir a imagem do evangelho, denegrir a imagem da igreja, principalmente no Brasil, denegrir a imagem da igreja no Brasil. E hoje é comum a gente estar vendo aí, né? Tem muitas coisas, irmãos, que a gente vê na mídia aí e que são fake news. São coisas montadas, né? E são coisas também elaboradas, planejadas. Pessoas que supostamente se convertem ao evangelho, até porque, deixa eu falar uma coisa, hoje, infelizmente, pela igreja ter deixado um princípio muito importante, básico mesmo, que é a oração, muitas coisas têm adentrado dentro da igreja, principalmente essas pessoas infiltradas na igreja, que não se convertem verdadeiramente, mas que infiltram, né? E depois vai ali como um vírus, né? Ele vai promover ali um mal, e quando vê, esse mal já foi promovido, escândalos, pessoas aí
que, né, comete aberrações aí, e as pessoas vão apontar para ele, mas fulano é fulano é evangélico, né, assim que eles falam, fulano é evangélico. Então são pessoas que não se converteram, na verdade, mas se introduziram com uma finalidade, né, com uma finalidade de poder denegrir a imagem do evangelho e da igreja no Brasil. Então Paulo lutou contra essas pessoas, lutou contra o legalismo, né? O que é legalismo, né? Legalismo é usar seu próprio critério, aplicando seu próprio conceito, né, em detrimento à verdade revelada, né? Mateus capítulo 15, versículo 2 a 6, vai trazer vai falar sobre Jesus, vai bater forte contra isso também, que as pessoas estavam anulando a lei de Deus pela sua própria tradição. Eles estavam anulando os mandamentos de Deus pelas suas próprias tradições. Então, o que é isso? Né? Dando legalidade, né, a comportamentos, né, e práticas condenáveis pela Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13, Paulo vai dizer assim, olha, julgai entre vós, irmãos, se é. E aí ele vai, eu não vou entrar aqui no mérito aqui, ele vai dar um exemplo grande aí de várias situações aí. As pessoas estavam querendo legalizar na igreja. Aí 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a seguir, ele vai falar lá até a questão mesmo de comportamental, né? Ele vai falar lá sobre algumas situações, né, que queriam tomar legalidade na igreja, né? Como, por exemplo, ele vai dizer, lá no finalzinho desse versículo, ele vai dizer, olha, se alguém quiser ser contencioso, que seja, se alguém quiser contender, que contenda, mas nós não temos tais costumes e nem as igrejas de Deus, porque haviam ali, né, uma determinação da própria da própria palavra que, né, a mulher ela não deveria tosquiar, ela não deveria, né, tosquiar o seu cabelo. Não é cortar, viu, irmão? Houve uma confusão muito grande há muito tempo e muitas pessoas foram penalizadas por isso, porque a Bíblia não proíbe cortar, a Bíblia proíbe tosquiar. Cortar e tosquiar tem uma diferença muito grande. Cortar, né? Igual antigamente a irmã não poderia nem tirar a ponta do cabelo, que já era motivo de exclusão, de disciplina, e era um Deus nos acuda, porque as pessoas entendiam mal esta palavra. Mas a palavra diz ali que a mulher não deve tosquiar. Tosquiar é cortar rente. Tosquiar é cortar, né, lá quase que na raiz. Quando fala de tosquiar a ovelha, por exemplo, quem conhece o trabalho de tosquiagem de ovelha sabe que deixa a coitadinha lá rapadinha, né? E para a mulher é indecente, né? Para a mulher é indecente. E, como nos dias de hoje, né? As pessoas querem, de qualquer forma, enfiar a goela abaixo práticas e situações que é contrário à Escritura, que é contrário à palavra de Deus. Naquela época já começou por aí. Então Paulo, ele combatia contra essas coisas. Né? Ele combatia contra o separatismo, né? Por exemplo, né? E outras coisas. E uma das coisas que ele combatia também foi, né, o seu direito apostólico, né? E aí a gente vai ver isso aí, né, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 1 a 14. Nós vamos ver isso aí em Gálatas capítulo 6, versículo 6.
Por que o seu direito apostólico? Porque havia muitas pessoas ali perseguindo o apóstolo Paulo, perseguindo ele, né? Querendo colocar escândalo na vida dele. E como hoje também, muitas pessoas que querem colocar a todo custo escândalos na vida das pessoas, né? E o apóstolo Paulo, ele traz ali alguns ensinamentos ali, alguma defesa em relação ao seu apostolado, e ele vai dizer bem claro, né, que ele como apóstolo, ele também tinha os seus direitos, né? E geralmente quando se fala em direitos, né, ele fala, olha, só eu e Barnabé não podemos deixar que não podemos levar uma esposa crente, só eu e Barnabé não podemos, e outras situações, e ele começa, né, a falar ali de muitas coisas, né, principalmente a velha questão dinheiro, já naquela época também era a mesma questão de hoje, né? Quando se fala em dinheiro, quando se fala em sustento do ministro, quando se fala no salário do obreiro, as pessoas querem torcer a cara, né? As pessoas querem torcer a palavra, né? Eu não concordo, né, que o pastor ele ganhe, eu não concordo, o pastor não come, né? O pastor não bebe, o pastor ele é feito de algum tipo de matéria que não necessita dessas coisas, ele não veste, né? Mas as pessoas querem de a todo custo colocar um escândalo, e apóstolo Paulo, ele está falando, né? Em Gálatas 6:6, ele vai dizer, o que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as boas coisas aquele que o instruiu. Outra coisa, em algumas situações, o próprio apóstolo Paulo, ele mesmo relatou, né, lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8, se eu não me engano, ele vai dizer, ele recebia salário de algumas igrejas para poder pregar o evangelho. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo tinha uma profissão que era fazedor de tendas, mas perdão, não era sempre que essa profissão ali era suficiente para poder manter as suas viagens, manter o seu ministério, né? E muitas das vezes ele abriu mão, sim, de receber algum tipo de salário da igreja, porque o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa mesmo, como é que eu posso dizer, amava mesmo o evangelho de uma forma, né, que ele não aceitava que nada pudesse colocar impedimento algum ao ministério que ele tinha recebido do Senhor Jesus, que era pregar o evangelho a toda criatura. Mas ele abria mão, em algumas situações ele abriu mão, mas isso não faz uma regra, né? Isso não faz uma regra. Por quê? Porque é bíblico, né? É bíblico, a Bíblia diz que é digno o obreiro do seu salário. A Bíblia diz que, né, o boi que lavra não pode ter a sua boca, né, amarrada, né? E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus não está cuidando de bois, não, Deus está cuidando de vocês, meu irmão, né? Deus está cuidando de vocês. Então há um movimento hoje na igreja brasileira em que quer colocar escândalo nessas coisas. Eu sei que há exageros, né? Que há aí, infelizmente, há exageros, há extravagância, né? Mas tem muita gente séria, tem muita gente aí que são pessoas sérias, são dignas, né, daquilo que recebe,
E não é pecado não, viu, meu irmão? Não é pecado a pessoa receber para poder pregar o evangelho, não. Até porque Paulo ensinou o que ele vai ensinar. Ele vai dizer o quê? E ele vai dizer, e quem falou isso foi o próprio Senhor Jesus, que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Então hoje também a gente tem aí pessoas aí, né, e quando fala em viver do evangelho, as pessoas já querem tocar logo naquilo que é de Deus, que é nos dízimos, nas ofertas, né? Hoje mesmo eu conversando com alguém, e alguém me relatava que um irmão tal não aceitava, né, em dizimar na igreja, porque no que eu pude entender, a visão dele é que o pastor usa o dízimo de uma forma, que ele acha que é errado. Mas, primeiro, o dízimo é de Deus. O dízimo é uma instituição de Deus. Foi Deus que instituiu o dízimo. E o dízimo foi primeiramente, o dízimo foi para manutenção, né? Foi para cuidado do ministro também. Quando fala em manutenção da obra, a primeira coisa que a gente vai observar é o cuidado do ministro, daquele que está instruindo, daquele que está ensinando a palavra de Deus. Como eu já falei, ele come, ele bebe. Isto é bíblico. Isto é bíblico. E a pessoa não, mas por quê? Primeiro, isso aí foi instituído por Deus. Quem quiser ser contra, irmão, não está sendo contra o homem, está sendo contra Deus, né? Eu sei que há muitas falácias hoje, principalmente na internet, pessoas querendo colocar, como eu já falei aqui, colocar confusão na mente das pessoas, né? E muitas pessoas estão entrando pelo caminho de Caim, pelo caminho da desobediência, né? Porque o fulano falou que é assim, fulano ciclano falou que é assim, mas escuta aqui, principalmente nessa parte, né? A pessoa fala, não, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Me prova onde que o dízimo é da lei. Me prova que o dízimo é da lei mosaica. Primeiramente, o dízimo, ele foi, antes da lei, já vinha essa prática com Abraão, que deu o dízimo de tudo, né? E a figura ali de Melquisedeque Jesus é a figura de Melquisedeque, né? Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele recebeu da mão de Abraão o dízimo antes da lei. Lei, irmão, só veio 430 anos depois. E o dízimo, ele continuou sendo uma prática legal. O Novo Testamento, Jesus também legalizou o dízimo. Quando ele falou que aquelas pessoas, ele até trouxe uma repreensão quando ele repreendeu aquelas pessoas que davam dízimo do hortelã, do coentro e tal. Mas eles só davam dízimo e achavam que o dízimo salvava eles. Eles poderiam continuar fazendo outras coisas erradas, mas por eles ser dizimistas e ofertantes, eles achavam que isso salvava. E Jesus falou para eles, não, isso aí não salva vocês. Isso aí não salva. Vocês devem fazer isso, ser dizimista, ofertante, mas vocês devem também aplicar a justiça, andar na justiça, andar na obediência, praticar a justiça de Deus. Então, Jesus, ele deu legalidade, ele não aboliu essa prática, né? Ele não aboliu essa prática. E tem muita gente aí que tem ouvido o homem está entrando no caminho da rebelião contra Deus, porque no coração dele não é Jesus o primeiro, é Mamon. E a gente sabe que Mamon é o Deus dinheiro, né? E a Bíblia vai dizer bem claro, o próprio Senhor Jesus dizendo, não poder servir a dois senhores, não poder servir a Deus e a Mamon, né? Porque quem quiser servir a Mamon não vai servir a Jesus nunca, né? Então, Paulo combatia sobre estas coisas. Ele combateu
ferrenhamente contra essas coisas, né? Porque são coisas heréticas que entram dentro da igreja. E deixa eu falar uma coisa aqui, né? Uma coisa é, hoje infelizmente, as pessoas são muito leigas na palavra de Deus. As pessoas são muito leigas na palavra de Deus. E isso é um problema sério, né? Isso é um problema sério, porque as pessoas são levadas, jogadas de um lado para o outro, né? E as pessoas ficam como uma palha no vento, né? Uma hora é lançada para lá, outra hora é lançada para cá. Por isso é preciso, irmão, um aprofundamento mais na palavra de Deus, né? Precisam ir buscar fontes verdadeiras, fontes sérias, né? Não é essa babaquice, vai me perdoar o meu palavreado, da internet aí não, pessoas, né, que não têm compromisso nenhum com a verdade, mas são, vou dizer, são emissários, né, do inimigo para poder trazer transtorno no meio do evangelho. Paulo combateu contra isso e nós continuamos a combater nos nossos dias estas coisas, né? Mas eu termino aqui a minha voz quando Efésios vai dizer, né, para que nós, depois de haver feito tudo, depois da gente haver feito tudo, a gente ficar firme, e ficar firme naquilo que a gente aprendeu desde o princípio. Não é hora de vacilar, não é hora de ficar em cima do muro, não é hora da gente vacilar, não é verdade? Porque Jesus está voltando e o tempo é muito curto. Eu deixo aqui esta minha palavra nesta noite, numa outra oportunidade. Estaremos falando um pouco mais sobre mais alguns assuntos importantes na palavra de Deus.